O capítulo 16 trata da estrutura administrativa do Estado, especificamente dos agentes públicos. Agente público é toda pessoa física que atua como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade do Estado e se sujeitando a um regime jurídico específico que compreende direitos, deveres e responsabilidades diferenciadas. O vínculo entre o Estado, a administração pública e a pessoa física é um vínculo orgânico. O tema já foi referido no capítulo 6, que trata da administração pública em sentido subjetivo, mas é relevante ser retomado a propósito deste capítulo. A relação jurídica entre Estado e agente público não é uma relação de representação. A relação jurídica de representação, que existe, por exemplo, no mandato, ela implica a existência de duas vontades distintas: a vontade do representante e a vontade do representado. Implica, portanto, a dissociação, tanto no processo de formação como no processo de manifestação da vontade. Essa concepção não é adequada para tratar de pessoas jurídicas, porque a pessoa jurídica em si mesma não tem uma vontade própria. Não é possível eu identificar uma vontade própria da administração, distinta da vontade que é formada e manifestada por um agente público. Portanto, há uma única vontade jurídica, e essa vontade é formada e exteriorizada pelo agente público, como se fosse um órgão. Ele é um órgão da pessoa jurídica, como os órgãos das pessoas físicas, dos seres humanos, são aptos a produzir e a manifestar a vontade jurídica de um ser humano. A expressão agente estatal abrange amplamente uma pluralidade de figuras e nós vamos tratar especificamente dentro deste conceito de agente estatal do agente público nesse capítulo, que trata de uma série de figuras. É possível, por exemplo, diferenciar dentro do conceito de agente público a espécie de agente político. Usualmente, o agente político é a pessoa física que é investida de competências políticas, usualmente selecionados por meio de uma eleição, por meio do sufrágio universal. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que são agentes políticos também as pessoas físicas que são vinculadas ao Estado não por um mandato eletivo, como, por exemplo, os integrantes dos tribunais superiores são reputados como agentes políticos. E aos agentes administrativos, que são basicamente aqueles que exercitam uma função administrativa do Estado. Dentro da categoria de agentes administrativos, também existe uma pluralidade muito grande de figuras jurídicas distintas. Uma delas é o servidor público. A Constituição tem um conjunto significativo de regras sobre os servidores públicos. Há os servidores públicos com cargo público e há aqueles que são contratados temporariamente. Também se admite a existência de empregados públicos, que são pessoas físicas que mantêm vínculo de cunho trabalhista com o Estado. Mas o servidor público mantém um vínculo de direito público, um vínculo peculiar com o Estado. Usualmente, esse servidor público é titular de um cargo. Este cargo consiste, em última análise, em uma posição jurídica que atribui, ao longo do tempo, direitos e deveres a ambas as partes. Em alguns casos, esses cargos públicos são preenchidos mediante uma escolha discricionária da autoridade, são os cargos ditos em comissão, mas há cargos que são providos apenas mediante concurso público, essa é a regra. São cargos de provimento efetivo e que asseguram ao sujeito, inclusive, alguns benefícios, como
o regime de aposentadoria. Existem, no entanto, cargos de provimento efetivo que não são providos mediante concurso público. Assim, por exemplo, nos cargos no Poder Judiciário, que são cargos de tribunais superiores, em que o ministro ou o desembargador é provido mediante um processo peculiar que lhe assegura uma efetividade sem que haja um concurso público. O regime jurídico dos servidores públicos é um dos temas mais complexos, mais eivados de características diferenciadas e que exige um exame muito variado de diferentes peculiaridades que surgiram ao longo do tempo, em virtude das modificações, quer da Constituição, quer da lei, que produzem hoje uma disciplina bastante complexa e que nem sempre é simples de ser examinada.